Dólar iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo semanal do dólar iene e vemos então, começamos a ver aqui assim já no gráfico semanal, que o preço ultrapassou o mínimo feito, o máximo feito aqui assim antes da intervenção que assistimos no final de março, princípio de abril, no dólar iene, que levou o preço a vir um pouco cá abaixo, mesmo aqui assim à volta dos 152 ienes por dólar. O preço reverteu e neste momento está de novo acima desse máximo. A semana passada tivemos o Core PCE Price Index, a tal medida preferida do Fed, em que havia algumas expectativas que pudesse criar aqui um movimento mais agressivo, que levasse às tais intervenções que foram sempre sendo anunciadas quase pelos vários responsáveis do Banco do Japão e pelo Ministério das Finanças, mas que acabaram por nunca suceder, e o preço foi mesmo acima desta área que eu tinha aqui colocado como uma área, digamos, de alerta para intervenções. Aliás, pode ser retirada porque definitivamente ela já não vai existir, aparentemente, pelo menos não nessa área que ela ultrapassou. Temos aqui o tal máximo que eu tinha falado anteriormente, que deu então a origem à tal intervenção que vemos aqui, só que esta intervenção aconteceu com este movimento bastante rápido, os tais movimentos rápidos que as autoridades cambiais japonesas avisam como não sendo aconselháveis, passo a expressão, no mercado, e portanto vão combater sempre que elas existem. Neste caso isso não existiu, este movimento foi um movimento ascendente que veio com consistência, sem nunca fazer um movimento muito forte. Já agora vou retirar aqui também a caixa de preço, que foi completamente cilindrada, também não vale a pena estar aqui. Ou esta semana, já no início da semana, começámos logo com o indicador do Banco do Japão, o índice Tankan de confiança, tanto no setor industrial como no de serviços. Ambos, o setor industrial um pouco acima do esperado, o serviço em linha com o esperado, mas em que dá, digamos, a hipótese, ou dá maior probabilidade do Banco do Japão começar a fazer uma subida de taxas de juros, mas o mercado não quis saber propriamente disso, continuou a desvalorizar o iene, a vender o iene e a comprar dólares. Dólar que continua em ganhos, mas não que justifiquem, digamos, este movimento para mim é mais justificado também pelas perdas do iene e não só pelos ganhos do dólar, que é obviamente que existem, mas que está a ser bastante mais visível face ao iene. As yields, creio que é o grande motor deste movimento. Como vemos aqui, as yields têm vindo, isto é um gráfico diário, têm vindo constantemente em alta, o que está a dar o suporte a este tal movimento, isto numa altura em que temos então yields em alta, o mercado com uma volatilidade relativamente baixa, ou seja, está tudo aqui assim a conjugar-se para os tais carry trades, em que, mais uma vez, o iene, com uma taxa de juro bastante mais baixa do que qualquer outra taxa de juro das outras divisas, acaba por ser a grande preferida para fazer o tal financiamento desse carry trade. Obviamente também que com o alívio da situação na Europa, digamos, em que o mercado está a contar que não haja uma maioria absoluta por parte do partido de Le Pen, de Marine Le Pen, também está aqui assim, digamos, a fazer ainda mais com que a volatilidade caia e com que o mercado continue nas tais estratégias de carry trade. Aliás, no gráfico a 1 hora, por exemplo, este é um gráfico de muito curto prazo e vemos que no dia de hoje, se colocarmos aqui
vemos que é quase paralelo aos movimentos do dólar-iene e os movimentos das yields obrigacionistas, ou seja, as yields obrigacionistas em alta. É visível aqui houve aqui um pico nas yields e foi quando o dólar-iene subiu mais. Está aqui a recuar um pouco nesta última hora e vemos também o recuo aqui assim nas yields obrigacionistas. Para esta semana, digamos que em termos de dados económicos no Japão, já estamos falados praticamente, houve estes importantes do Tankan, do Banco do Japão e nada mais. Nos Estados Unidos, claro que já sabemos que vamos ter os dados do mercado de trabalho, os non-farm payrolls, vamos ter os JOLTS, das vagas de emprego. O ISM hoje também foi ligeiramente abaixo do esperado, mas isso também não fez com que o dólar perdesse. Aliás, o dólar hoje está inclusive a ganhar e continua a subir, como nós vemos aqui. Voltando aqui ao gráfico semanal, para tentarmos fazer um pouco de futurologia, digamos assim. Isto estamos a falar de que estamos em terreno que não está propriamente. Não podemos ter muitos dados para trás, só para termos uma ideia, este máximo atingido já hoje é um máximo de 161,70 ienes por dólar e temos que ir a voltar atrás até 1986 para vermos um preço igual. Portanto, digamos que tudo aqui passa a ser um pouco de futurologia. Já vimos que, tal como eu tinha dito a semana passada, que este movimento em alta parece ser para continuar. Claro que, e isso é visível com muita força, mesmo muita força. O que é que nós podemos colocar aqui assim e no gráfico semanal talvez seja mais fácil. Vamos colocar um triângulo e eu vou-lhe dar, nem vou-lhe dar este máximo, mas sim a abertura e fecho para aqui, para este e isto desta forma. Ou seja, este triângulo para todos os efeitos, este triângulo, para todos os efeitos, é feito desde a altura da primeira intervenção, aqui assim em finais de abril, princípios de maio, em que o preço foi paulatinamente criando este triângulo e agora quebrou este triângulo aqui em alta. Se nós colocarmos agora aqui assim, já agora para vermos, temos esta é a altura, não era isto que eu queria, esta é a altura do triângulo. Vamos novamente. Esta é a altura do triângulo. Ok. Esta é a altura do triângulo aqui, já agora, por aqui um pouco mais. E foi colocado, ele quebrou o triângulo aqui assim, digamos. Isto estamos no gráfico semanal. Okay? Isto dá-me esta projeção para o preço do dólar-iene. Ora, se colocarmos agora aqui para vermos melhor exatamente onde é que está este preço, está aqui nos 163,95, aliás, não. Sim, está aqui, está nos 164, praticamente. Digamos que a projeção do quebrar deste triângulo seria aqui os tais 164. O preço, como digo, hoje já fez 161,70. Curiosamente, ainda não se ouviram notícias de intervenções verbais por parte das autoridades japonesas. Vamos ver se as ouvimos ou se desta vez não as ouvimos e eles vêm mesmo para o mercado para tentar refrear este movimento descendente do iene, estas perdas do iene. Para já, aqui os tais 164 desta projeção. Mais, ouviram-se rumores várias vezes na semana passada de que aquela linha dos 160 que eu tinha colocado, o Banco do Japão está a colocá-la nos 163, outros dizem 165, curiosamente estes 164 ficam exatamente no meio. Obviamente que aqui uma intervenção vai, obviamente, levar isto um pouco mais abaixo, e aí o que é que vamos ter digamos, suportes? Podemos ter aqui a média móvel, aliás, aqui esta linha de tendência ascendente, que neste momento se encontra, vamos ver aqui,
nos 147, à volta disso, 148, estamos a falar aqui no gráfico semanal, e antes disso, obviamente, vamos ter este mínimo aqui assim, que foi atingido quando tivemos a primeira intervenção, aqui assim, ligeiramente abaixo dos 152, será o outro nível de suporte. Aqui assim no gráfico diário conseguimos ver outros níveis de suporte, nomeadamente a 156, aliás 157, que é esta linha nesta linha de tendência de mais curto prazo, que foi tirada por estes três mínimos neste gráfico diário. A outra um pouco mais abaixo, 154,40, neste último mínimo atingido, que foi atingida a linha de tendência ascendente, e depois só mesmo aqui nos 200 dias, na média móvel dos 200 dias, que se encontra nos 151, poderão ser de facto o suporte numa eventual, tal como digo, numa eventual intervenção que aconteça algo por aqui. Se for esse o caso, até agora não se tem visto nem ouvido nada que vá nesse sentido. Tecnicamente, o que nós vemos é o preço, obviamente, que no momento é bastante forte. No entanto, estamos a entrar, e já entramos aqui no gráfico diário, por exemplo, em terreno de sobrecompra, uma vez mais, o que poderá dar, nem que mais não seja, aqui alguma correção de alguma forma. Em alta, já vimos que a minha projeção aponta uma vez mais aqui para os 164, como eu digo, alguns rumores de que o Banco do Japão poderá ter colocado uma linha, digamos, de intervenção entre os 163 e os 165, como disse anteriormente. Obviamente que temos no final da semana os números do mercado do trabalho nos Estados Unidos, e que poderão aí sim também ter alguma influência, na medida que temos estado a ver que grande parte do movimento acontece mais com o dólar por parte do dólar do que por parte do iene. Mais uma vez, os non-farm payrolls as previsões apontam para 190, algo abaixo disso, ou bastante abaixo disso, poderá provocar aqui assim alguma pressão no dólar-iene. Por outro lado, um número parecido com a surpresa do mês passado, dos 270, vai dar ainda mais, digamos, força ao movimento em alta do dólar-iene. Tal como tenho dito nos anteriores vídeos, é complicado vermos outra coisa que não seja a continuação deste forte movimento, enquanto o Banco do Japão não alterar as suas premissas, não alterar, digamos, a sua política monetária, e só lá mais para o fim do mês é que vamos ter nova reunião do Banco do Japão, que poderá eventualmente, pelo menos fala-se já de alguma forma nisso, que o Banco do Japão possa tomar algumas medidas mais hawkish, mais agressivas, tanto no que se refere ao quantitative easing, como levando a algum quantitative tightening mesmo, como ao subir taxas de juros. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!